Olá a todos, sejam bem-vindos ao Descomplica SAP. Hoje vamos continuar o nosso processo para a configuração de um fluxo de vendas normal dentro do SAP. No nosso último encontro, nós começamos a falar sobre o pedido de venda, mais especificamente sobre como criar o tipo de documento de vendas. E hoje a gente vai dar continuidade nesse tema. Então, nós havíamos parado lá no sistema de numeração, né? E aí no sistema de numeração, eu mostrei como, né, que a gente configura esses intervalos dentro da SPRO, né? Agora a gente vai continuar para os dados de controle geral. Então a gente vai fazer um overview sobre as configurações que estão aqui nesse controle geral, ok? Então tá, vamos lá. Então, o primeiro botão, né, que eu vou explicar, né, a primeira configuração é a referência obrigatória. Então, para que serve esse botão referência obrigatória? Quando ele está em branco, não é necessário referência para criar o pedido de venda. Ou seja, quando você abre a transação que é a VA01 para criar um pedido de venda, você não precisa ter um documento de origem, por exemplo, uma cotação, né? Se eu estou criando uma ordem de venda, eu posso criar sem nenhum tipo de referência. Se eu marco a opção A, eu preciso fazer referência a uma solicitação de cotação. Se eu marco a opção B, eu preciso ter referência a uma cotação. O que isso quer dizer, Vinícius? Quando você marca a opção A ou B e entra na transação VA01 e preenche o tipo de documento de venda, nesse caso aqui o ZORB, que é a ordem de venda Descomplica SAP, e dá um Enter, o SAP ele vai abrir um pop-up parecido com esse aqui, para você informar, ou, né, se tiver o número da referência, o número do documento de referência de solicitação de cotação, ou número de documento de cotação, utilizado para referência. Ah, Vinícius, se eu marcar B e informar, por exemplo, uma fatura, o número de uma fatura ou de uma remessa, que a gente viu que tem lá no fluxo, o sistema não vai aceitar, porque não são documentos de referência configurados. Tem que ser, se for A, tem que ser uma solicitação de cotação, se for B, uma cotação. A opção C é referência à ordem, ou seja, eu estou criando uma ordem de venda referenciado a outra ordem de venda. Quando eu entrar na VA01 e pressionar o Enter no meu teclado, vai abrir um pop-up para eu preencher uma ordem de venda. Aí nós temos também o E, que é referência a um programa de remessas, o G, que é referência a contrato de quantidade, e a M, que é referência a documento de faturamento. Ou seja, quando eu vou lá, por exemplo, estou fazendo uma ordem de devolução, configurar um tipo de documento de devolução. Para garantir a integridade dos dados, eu posso fazer a cópia com referência ao documento de faturamento antecessor. Nesse caso, se eu estou fazendo uma ordem de vendas ORB, eu vou criar um tipo de remessas ORB e um tipo de faturas ORB. Então, a devolução que eu fizer, eu vou referenciar esse tipo de faturas ORB. Tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente no controle de cópia. Mas quando eu coloco esse M aqui, eu não consigo criar o documento sem ter um documento de referência. Ok? Aí nós vamos para a segunda opção, verificar setor de atividade. Então, o que significa quando esse campo está em vazio? Significa que ele não vai validar o setor de atividade do cabeçalho para o item. O que significa quando ele está com um, ele vai validar, ó, setor de atividade do cabeçalho, né, dos dados de cabeçalho é um, e o do teu item, né, o produto que você está vendendo é outro. Está divergente. E aí ele vai abrir um diálogo para você dizendo, ó, não está legal, mas ele não vai te bloquear. E o segundo, número 2 aqui, né? Terceira opção, número 2, significa que ele vai dar um erro. Ele vai dizer, ó, o setor de atividade do item não está coerente com o cabeçalho. E você vai ter que ajustar. O próximo tópico é probabilidade. Probabilidade, na verdade, ele é utilizado, geralmente, para dizer qual a probabilidade de uma cotação se transformar em uma ordem de venda. Por exemplo, ele tem uma fórmula matemática por trás que diz que 50% do meu item tem probabilidade de virar ordem,
de vir a se tornar uma ordem de venda. Então, digamos que eu tenho R$ 200, né? E é 50%, então R$ 100, né? Ou, na verdade, 50% é a probabilidade da minha ordem de cotação virar uma ordem de venda. Verificação de limite de crédito. Esse campo verificação de limite de crédito, eu vou informar se o sistema ele deve ou não efetuar a validação de limite de crédito. Então, quando eu deixo em branco, ele não efetua a verificação de limite de crédito. Se eu coloco a opção A, ele vai verificar o limite de crédito simples apenas com um aviso. Se eu escolho a opção B, ele vai efetuar a verificação de crédito simples com um erro. Então, ele vai dar um erro para você. Se eu escolho a opção C, ele vai fazer a verificação de limite de crédito simples, mas ele vai fazer um bloqueio de remessa. O que é um bloqueio de remessa? Quando você estiver criando a sua ordem de venda, clicou no botão salvar, ele vai fazer a verificação de crédito simples e vai setar um bloqueio de remessa na tua ordem de venda, lá num campo específico que a gente vai ver lá na frente, tá? Em outra aula. Então, vai ficar com bloqueio de remessa. E a letra D é a administração de crédito, controle automático de crédito. Então, ele faz, dependendo de todas as amarrações que a gente tem que ter por trás, incluindo configurações do módulo de FI, né? Ele vai fazer a determinação e validação de crédito automático. Aí nós temos o grupo de crédito. Aqui, na verdade, é um agrupamento onde que eu vou fazer a validação do crédito. Então, por exemplo, 01, crédito na ordem. 02, grupo de crédito da remessa. E 03, grupo de crédito na saída de mercadoria. Então, vai ocorrer a verificação de crédito em um desses momentos, ou no 1, ou no 2, ou no 3. A próxima configuração é a aplicação de mensagem. Então, aqui, na verdade, eu vou dizer para o sistema aonde, né, que as minhas mensagens vão ser impactadas. Na venda, na expedição, ou no faturamento, ou até mesmo em outras opções que a gente tem aqui. Aí aqui nós temos o tipo de entrada de material. Então, nós temos a opção em branco, que é a entrada com o número de material. A opção A, que é entrada com o número do pedido de material e determinação de catálogo de produtos. A opção B, entrada com o número do material e determinação do catálogo de produtos. E aí aqui eu vou falar desses 4, né, check buttons aqui que a gente tem a opção de ativar. Setor de atividade do item. O que significa? Quando eu flago esse campo, ele vai validar, ele vai determinar o setor de atividade pelo item e não pelo cabeçalho. Ler registro info, o que ele vai fazer? Ele vai, né? Quando eu tenho um registro de cliente, info cliente material preenchido, essa opção ela deve estar flegada. Preencher número do pedido. Se essa opção estiver flegada, o SAP ele vai fazer o preenchimento automático do número do pedido externo, por exemplo. Exibir documentos precedentes. O que ele vai fazer? Se, por exemplo, eu tenho uma cotação e tem alguns dados lá que são relevantes, quando eu flago essa opção, o sistema ele vai copiar esses dados relevantes a nível de item na aba Dados Adicionais A. Então, basicamente, eu vou trazer algumas informações dos documentos precedentes. Ah, mas eu preciso, por exemplo, eu quero trazer também, né, geralmente de uma cotação para uma ordem. Eu quero trazer de um outro documento precedente que não seja uma cotação. Existe um método de ampliação, e aí você precisa conversar com o teu ABAP para implementar essa BAT, para poder trazer os dados de essa BAP, né, para trazer para você lá os dados que são do documento precedente lá a nível de item, ok? Então, o próximo botão que a gente tem é verificar referência cliente. Aqui nós temos duas opções. Ou eu preencho a letra A ou eu deixo vazio. Vazio significa que ele não vai verificar. E A significa que ele vai verificar se o pedido, o número do pedido formado já foi registrado. E aqui eu faço um parênteses e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o processo. Quando você vai criar uma ordem de venda, existe um campo que é para informar a referência do cliente, que
fica na tela inicial, né? Ou se você for nos dados de cabeçalho, ele fica nos dados do pedido. Além desse referência cliente, tem a data de referência cliente que fica logo ao lado. Esse referência cliente, muitas pessoas utilizam para, por exemplo, identificar o processo. Por exemplo, eu estou fazendo um teste de uma venda normal, teste de venda normal, e coloca lá um texto. Mas uma boa prática para esse campo é, por exemplo, quando você tem um processo de B2B, né? Business to business, ou empresas vendendo para empresas. Geralmente, quando uma empresa vai fazer uma compra com outra empresa, ela gera um controle, um pedido de compra. E esse pedido de compra fica registrado lá no ERP dessa empresa, pode ser o SAP ou não. Esse campo pode ser utilizado para informar esse número do pedido de compra. Então, por exemplo, se eu tenho lá um parceiro de negócio, que é meu cliente, e ele faz compras recorrentes, e ele, por exemplo, ele tem a necessidade que essa informação do pedido vá para o XML da nota, no campo XPED, o campo que deve ser utilizado para informar esse pedido no pedido de venda é esse campo referência cliente. Então, você vai informar lá o pedido do teu cliente. Então, por exemplo, ele fez o pedido 123654. 123654. Ele passou para você o pedido, você está preparando lá o pedido dele, registrou nesse campo. Se por um acaso algum outro profissional da tua empresa, que também faz o pedido de venda, tem uma listagem lá, e ele vai inserir esse mesmo pedido, 123546, e estiver com a opção A flagrada, automaticamente o sistema vai dizer, não, já existe, esse pedido já foi inserido. Você está tentando fazer algo duplicado, e vai travar o teu sistema. Então, assim, essa é uma funcionalidade para você poder usar, utilizar quando a tua empresa já tem o processo estruturado e você faz o registro do pedido do teu cliente, né, o pedido de compra do teu cliente nesse campo, referência cliente. E aí nós temos mais um campo, que é o campo para calcular, né, dados de confirmação. Quando ele está em branco, ele não atualiza nenhum dado de confirmação. Quando eu tenho a opção A, ele vai observar o prazo de fornecimento estipulado. Quando eu tenho a letra B, ele vai pegar a primeira data de confirmação, para atualizar lá os dados de confirmação. Quando eu tenho a letra C, ele vai pegar a data de confirmação mais adequada gravada até o momento e vai atualizar no teu documento. Então, basicamente, essa funcionalidade ela é uma funcionalidade que pode apoiar lá na tua configuração de verificação de disponibilidade, né, no ATP ou ATP também, né, no Available to Promise. Então, esse aqui é uma ferramenta, né, uma configuração que você pode usar no pedido de venda para apoiar lá a tua verificação de disponibilidade. Por hoje, pessoal, é isso. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Dúvidas, sugestões e críticas, aqui está o meu contato para vocês. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado e até nosso próximo encontro. Até logo.